Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja, de maneira especial, celebra a memória de Santa Teresinha. E aqui vai as minhas orações para cada carmelita dos mosteiros espalhados pelo mundo todo, celebrações da missa. Coloco na intenção da perseverança dessas grandes mulheres e também homens que se dedicam inteiramente à oração, à penitência e ao silêncio para se encontrar mais perto do Senhor. Interessante que um dos primeiros livros que eu li já no início ali da minha vida na igreja, aos meus 19 anos, foi História de uma Alma. Eu fiquei tão empolgado com aquela leitura que o meu desejo era de ser carmelita. Mas Deus não me quis no Carmelo. Mas quero dizer que a minha alma é de carmelita. Tenho um apreço muito grande pelas carmelitas. Mas quem foi Santa Teresinha? Tão falada. Hoje, no Brasil, as relíquias dela têm passado por diversas casas carmelitanas. Mas quem foi essa Teresinha que, dentro de um Carmelo, escondida, conseguiu abalar o mundo, levando muitas pessoas a se encontrar com Deus, a levar muitas pessoas para os Carmelos, para os seminários? Quantos bispos que hoje são bispos graças a Santa Teresinha. Mas quem é ela? Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela é doutora também da igreja. É importante perceber isso. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, em Alençon, Baixa Normandia, na França. Desde o nascimento foi fraca e doente. Seu nome de batismo era Marie Françoise Thérèse Martin. Maria Francisca Teresa Martin, traduzindo para o português porque ela era francesa. Filha de Luiz Martin, relojoeiro e joalheiro, que quis ser monge na ordem de São Bernardo de Claraval. E Zélia Guerin, famosa bordadeira do Ponto de Alençon. Sua mãe faleceu quando Teresinha tinha apenas 4 anos. Por isso a menina se apegou à sua irmã mais velha, Paulina,
que passou a ser tida por ela como segunda mãe. Paulina, porém, seguindo a própria vocação, entrou para o Carmelo. Teresinha ficou muito doente, causando grande preocupação em seu pai e irmãs. Um dia, olhando para a imagem da Imaculada Conceição de Maria, de quem seus pais eram devotos, a Virgem sorriu para Teresinha e esta ficou curada. Desse dia em diante, Teresinha decidiu entrar para o Carmelo. Suas irmãs, que também se tornaram freiras, eram Maria, Paulina, Leônia e Celina. Seus 3 irmãos morreram muito cedo. Teresinha estudou no colégio da Abadia das Monjas Beneditinas de Lisieux por 5 anos. Santa Teresinha estava decidida a entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, mas como tinha apenas 14 anos, não poderia por causa das regras da igreja. Mas ela não desistiu. Numa viagem feita à Itália, teve a audácia de pedir autorização ao Papa Leão XIII e este concedeu. Assim, em abril de 1888, ela entra para o Carmelo com o nome de Teresa de Infante Jesus. Teresa do Menino Jesus. Fez sua profissão religiosa em setembro de 1890, festa da Natividade da Virgem Maria, acrescentando em seu nome Teresa do Menino Jesus e Sagrada Face. Santa Teresinha levou a sério o caminho da perfeição escrito por sua fundadora Santa Teresa de Jesus, ou seja, Santa Teresa d'Ávila. Porém, Teresinha revelou ao mundo que a perfeição e a santidade podem estar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos com amor. Ela dizia: sigamos o caminho da simplicidade, entreguemo-nos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus. O zelo pela salvação das pessoas devore nosso coração. Santa Teresinha escreveu 3 manuscritos a pedido de sua irmã Paulina. Esses manuscritos são sua autobiografia e foram publicados em 1898 com o título de História de uma Alma, livro que posteriormente veio a se tornar um dos maiores best-sellers da história. Em seus escritos, Teresinha ensina a teologia profunda da simplicidade, a pequena via, um caminho de santidade baseado nas pequenas coisas, nos pequenos atos do cotidiano, que, quando feito com amor, produzem frutos de santidade. Ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes obras heróicas dos santos famosos da igreja, mas só conseguia fazer pequenas coisas. Mas nessas pequenas coisas estava o segredo de sua santidade. Pegar um alfinete caído no chão, com amor, produz fruto de santidade. Santa Teresa do Menino Jesus se tornou a padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo. Ela dizia: compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem, que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Por isso ela dizia: no coração da igreja
serei o amor. Dizia sempre que o que conta é o amor, só o amor. É contemplar no outro a pessoa de Jesus. Para ela ser missionário, para ela ser missionário não é uma questão de geografia, e sim uma questão de amor. Santa Teresinha ficava feliz quando jogava pétalas de rosas ao ver passar o Santíssimo Sacramento no ostensório. E também gostava de jogar flores no grande crucifixo que ficava no jardim do Carmelo. Disse antes de morrer: vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas, dizendo assim que iria interceder a Deus sempre por todos os povos. Por isso, na novena de Santa Teresinha, o fiel espera receber uma rosa como sinal de que seu pedido será atendido. Santa Teresinha do Menino Jesus sofreu por quase 3 anos de tuberculose e naquela época não tinha cura. Chegou a dizer que jamais pensou que fosse capaz de sofrer tanto, mas teve paciência e fez tudo por amor, sem jamais reclamar nem murmurar. Faleceu no dia 30 de setembro de 1897, aos 24 anos. No leito de morte, as monjas rezavam e anotavam tudo o que ela dizia. Sua última frase foi: não me arrependo de haver me entregue ao amor. E com um olhar fixo no crucifixo exclamou: meu Deus, eu te amo. Então faleceu a jovem, que depois foi chamada de a maior santa dos tempos modernos. Está aí, meus irmãos, essa pequena biografia da vida de Santa Teresinha. O que você tira para a sua vida? O que eu tiro para a minha vida? No Evangelho aqui está mostrando que Jesus estava chegando o tempo dele passar desta vida para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Todos nós teremos que passar desta vida para a eternidade. Jesus já estava ali declarado, ele ia passar desta vida para o céu. E esse deve ser o desejo do nosso coração, deve ser o meu desejo de ir para o céu um dia. Santa Teresinha, ela tinha esse desejo no coração. A mãe dela conseguiu colocar isso no coração das filhas, tanto o pai como a mãe. Esse desejo pela eternidade, esse desejo para o céu. E um dia, eu lendo algo sobre Santa Teresinha, ali dizia que no dia do aniversário da mãe dela, Santa Teresinha disse para a mãe: mãe, eu quero te dar um presente. E a mãe dizia: que presente, minha filha? Eu quero que a senhora morra para ir ao céu. Olha só que coisa linda. Para quem tem uma cabeça muito voltada para este mundo, não vai entender o que ela estava dizendo. Ela queria dar o melhor para a mãe dela. E como a mãe dela dizia que o melhor para nós é o céu, ela queria dar o céu para a mãe dela. Claro que foi um sofrimento para Santa Teresinha, quando a mãe dela morreu, né? Depois passou o tempo, a mãe dela morreu. Mas o coração de Santa Teresinha estava sempre voltado para as coisas eternas. Um dia, ela olhando para o céu, ela viu lá as estrelas em forma de T.
Aí ela disse: o meu nome está escrito no céu. Olha só que beleza, que coisa linda. Ela teve a capacidade de ver as estrelas em forma de T, e ela disse: meu nome já está escrito lá. E agora é batalhar para chegar no céu. E aí vem, como acabei de falar para vocês, o desejo dela de entrar no Carmelo. As irmãs já tinham entrado. Ela queria, mas era nova, então ela vai e pede ao Papa, o Papa demora um pouco até que autoriza e ela entra no Carmelo. E é ali no Carmelo que ela se santifica. Aos 24 anos, ela falece e, com a graça de Deus, na santidade. E como nós acabamos de ouvir, a santidade é algo que eu e você precisamos lutar para conquistar, porque na carta aos Hebreus vai dizer que sem a santidade nós não vamos entrar no céu. Jamais. Ou melhor, sem a santidade nós não iremos agradar a Deus. E não agradando a Deus, nós não iremos entrar no céu. Então vamos agradar a Deus. E Santa Teresinha, ela vai nos ensinar que realmente a santidade não está nas grandes coisas, nas pequenas coisas. Você pode ser santo. Olha bem o que é que eu vou dizer. Você pode ser santo trabalhando na sua casa. Você que é dona de casa, mãe, cuidando apenas dos seus filhos, do seu esposo e das coisas da casa. Você que é pai, cuidando da sua esposa, cuidando dos seus filhos e cuidando da casa. É assim que se santifica. Eu terei que me santificar como sacerdote. Então eu preciso ser santo como sacerdote. E não é fazendo grandes coisas, não. É apenas a minha obrigação de padre. Celebrar missa com muita devoção, atender confissões, administrar os sacramentos, assistir o matrimônio, batizar, dar unção dos enfermos. Olha só, celebrar a Santa Missa, como eu disse. É assim que eu vou me santificar. E como Santa Teresinha disse, tudo por amor. Qual o emprego que você tem? Qual é o trabalho que você faz? Você trabalha lá no campo? Você cuida do boi, cuida das ovelhas, cuida das galinhas? Faça isso por amor, como Santa Teresinha disse. Fazer isso para a maior glória de Deus, como dizia Santo Inácio de Loyola. Às vezes as pessoas ficam achando que a santidade vai consistir nas grandes libertações que as pessoas fazem, nas grandes curas que elas fazem, nas grandes profecias, arrebanhando multidões. E Santa Teresinha vem mostrar que a santidade, ela se dá dentro de um mosteiro, dentro de um Carmelo, escondida de todo mundo. Quem era Teresinha? Santa Teresinha só passou a ser conhecida depois que escreveu, depois de terem divulgado esse livro dela. E isso aconteceu de forma extraordinária. Ninguém conhecia essa menina, ninguém conhecia essa freira. Até as irmãs dela, que estavam ali no convento, nem imaginava o grau de santidade que ela tinha chegado, porque vivia ali desapercebida. Mas imagina no momento que ela diz assim: na igreja o que é que eu serei? Aí lendo e meditando o capítulo 13 das cartas aos Coríntios, que fala sobre o amor, que fala sobre a caridade, que não adiantaria converter multidões se não tiver amor. Porque o amor, melhor, a caridade,
ela é paciente, ela não é invejosa e tudo mais. E aí ela se despertou e disse: na igreja eu serei o amor, ou seja, na igreja eu farei tudo por amor, como você acabou de ouvir, um alfinete que cai no chão, está ali desapercebido, ninguém vê, eu pego por amor. Ela chega e olha as flores no jardim, aí ela disse que tinha as flores grandes, as rosas grandes e as rosas pequenas, e aquela bem pequenininha que ninguém quase via, ela dizia: é essa daqui que eu sou. Lembremos que Jesus falou que no reino dos céus se ganha aquele que está em último lugar. Ela olha para aquelas flores e diz: é assim que eu sou pequena, eu sou escondida. É justamente essa pequena florzinha, rosinha que está ali. Eu sou essa, eu não sou aquela que aparece e se